Então, vamos lá, sim. Continuando da aula passada, né, a gente estava começando a fazer aplicações à mecânica dos fluidos. A nossa discussão aqui não é o que é um fluido, nem nada, vai ser só fazer algumas hipóteses e deduzir equações. Bom, então, nós estamos com as seguintes hipóteses. Né? Você tem para simplificar, né, nós vamos trabalhar com ρ de R vezes R3. Em R com V de R vezes R3 em R. Esse R daqui é o tempo. E esse daqui é a posição. E aí nós vamos, associado a V, a gente tem o fluxo, que é a solução da equação. A gente faz φ, vamos assim, entre aspas, de R vezes R vezes R3 em R3. Quer dizer, o primeiro R aqui é o tempo inicial. Aqui é o tempo atual. Esse aqui é a posição inicial. E esse aqui é a posição atual. Significando, então, a gente vai chamar de φ de STX, também vai ser notado por φ ST de X. Isso vai satisfazer a seguinte equação. Né? Se você derivar em relação a T, φ de STX, isso tem que dar a velocidade no tempo atual em φ de STX e φ de SSX é igual a X. Ou seja, está aqui, quer dizer, aqui você está em X no instante tempo S. Aqui você está no tempo T, esse cara aqui é o φ ST de X, e esse daqui é o V de T φ ST de X. E lembrando, a gente vai querer, em geral, pegar uma bolotazinha assim, B, e ver todos os pontos da bolota andarem no tempo. Então, esse cara daqui, digamos que seria aqui no tempo S, esse cara aqui é φ ST de B. E, eventualmente, vai calcular umas integrais aqui, que a gente vai trazer para cá. Então, integral sobre φ ST de B de uma função f qualquer vai ser igual, vou botar assim, explicitar a variável, né? Vou botar aqui f de y dy, isso vai ser a integral sobre b de f φ ST de x jacobiana de φ ST de x dx. Então, obviamente, quando a gente quiser derivar isso em relação ao tempo, a gente vai derivar isso em relação ao tempo e vai aparecer
a derivada do jacobiano, que a gente calculou, né? A gente obteve que a derivada em relação a t do jacobiano de φ de st calculado em x é a divergência de v em t φ st de x vezes o próprio jacobiano isso a gente não vai usar na hora de derivar, de fazer coisas. Bom, então a ideia é que ρ representa a densidade de massa do fluido no instante t no ponto x. V é a velocidade com que aquela partícula está ali se move no instante t no ponto x. Então, a primeira coisa seria, a primeira hipótese, tem uma hipótese física que a gente tem que fazer, que é o seguinte: você pega aqui uma região B, calcula a massa em B. Então, você tem a massa, vai ser integral, no instante t, né? Integral sobre B de ρ de Tx dx. Isso é a massa. Bom, se você calcular a derivada disso, ρ de Tx dx, isso vai dar a integral sobre B de dρ dt de Tx dx. Ao mesmo tempo, a hipótese física que a gente vai fazer é que não está acontecendo nada aqui dentro que esteja gerando massa ou consumindo massa. Então, se você olha para esse negócio aqui, se está variando a massa aqui dentro, é porque ela tem que estar entrando ou saindo pelo bordo. Então, essa variação da massa aqui dentro tem que ser igual ao fluxo da massa através do bordo de B. Então, isso aqui tem que ser igual à integral sobre o bordo de B do fluxo da massa. Se a gente fizesse a integral só de V de Tx dsx, daria o volume que está atravessando. A massa seria, então, dada por ρ de Tx. Então, essas duas coisas têm que ser iguais. E aqui a gente pode aplicar o teorema da divergência, isso tem que ser igual à integral sobre B da divergência. Quando calculo divergência, é sempre divergência, pensando que a variável t está fixa e o x aqui está em R3, né? De ρ V. Bom, então isso nos dá uma equação da continuidade, que corresponde a dizer, bom, aliás, isso aqui tem um sinal que está errado, né? Porque tipicamente aqui a gente considera normal exterior. Então, ele está considerando positivo a massa que está saindo. Então, temos que botar um sinalzinho menos aqui. Então, isso vai nos dar dρ dt mais a divergência de ρv igual a zero. Ou, escrevendo, vamos separar aqui, né? Deixa eu botar aqui. dρ dt mais a divergência de ρv igual a zero. Ou seja, dρ dt mais gradiente de ρ escalar v mais ρ divergência de v igual a zero.
Então, isso aqui, qualquer uma dessas duas é chamada equação da continuidade. Bom, então isso aqui decorre, parece igualdade daqui, é física. Tá? Essa igualdade aqui é matemática. Deve ser verdade, então, a partir daqui, o seguinte, né? Se você pegou esse cara aqui, tem uma massa aqui dentro, e faz esse bicho andar, provavelmente a massa deve se conservar. Porque, de certa forma, isso está dizendo, né, que a densidade de massa aqui só varia, densidade, vamos dizer, global aqui dentro, só varia por fluxo através do bordo. Né? Se você anda com esse cara todo aqui assim, né, todo mundo que está aqui dentro está andando e está vindo parar aqui. Essa é a ideia. Né? Bom, então se a gente calcular, olhar para a massa, né, massa no tempo t, seria igual a integral sobre φst de B, de ρ, de ty, dy. Você pega num instante, imagina que você começou no instante S, estava aqui em B, aí andou, em cada instante t você tem esse cara daqui e tem a densidade de massa agora no tempo t, que é o tempo que você está, e nos pontos y que estão aqui. Então aqui é vamos dizer, a primeira situação em que a gente vai pegar essa integral e dizer, bom, vamos trazer essa integral para B, para que a região de integração não dependa do tempo. Então isso aqui é igual a integral sobre B de ρ de t φst de x jacobiano de φst de x dx. E agora a gente pode derivar isso em relação a t de maneira mais simples, né? Sei, pelo menos visto com os nossos olhos agora. Então, m' de t vai ser igual a integral sobre b. Então, aqui a gente vai ter derivada desse em relação a t, que vai ter dρ dt de t φst de x, mais, agora a gente tem que fazer... Não, por enquanto... não, eu estou pensando assim, fazer toda a derivada de ρ, multiplicar pelo jacobiano e depois ρ vezes a derivada do jacobiano. Então aqui a gente tem que botar a derivada de ρ em relação a x. Se a gente bota gradiente de ρ, podíamos usar essa notação, né? Gradiente de ρ. Tá, vou usar a notação gradiente de ρ para a derivada de ρ em relação a essa variável. De t φst de x, escalar a derivada desse cara daqui, né? Então, escalar, derivada desse aqui é v de t φst de x. Lembrando que esse é a trajetória aqui. Tudo isso aqui é a derivada disso aqui vezes o jacobiano e mais agora a derivada do jacobiano, que é a divergência de v em t φst de x vezes o jacobiano. Bom, agora ainda tem que botar uma chavezinha aqui, dx. Bom, todo mundo está multiplicado pelo jacobiano, o que já significa que a gente vai poder trazer essa integral de volta, né? Quer dizer, isso aqui é igual... Faltou alguém?
Ah, sim, faltou o ρ, né? O ρ. O ρ. Ah, vamos botar aqui ρ. Tinha ficado esse espaço exatamente para isso, né? φst de x, continua ali. Bom, então isso aqui é integral sobre φst de b, de dρ dt, mais gradiente de ρ escalar v, mais ρ divergência de v. Tudo isso calculado em tx dx. Isso é zero. Então, isso é zero. Então, da equação da continuidade, a gente deduz a conservação da massa. Oi. Será que a conservação da massa implica na equação da continuidade também? Né? Porque se a gente tiver a conservação da massa, essa derivada tem que ser zero. Claro, é sempre interessante notar que o tempo todo a gente está trabalhando com integrais, ele está derivando integrais. Eventualmente, se os integrandos são bons, a gente pode calcular derivadas dentro do sinal de integral. É o que eu estou fazendo aqui, estou supondo que tudo aqui é lindo, né, e eu posso derivar dentro do sinal de integral. Depois, aí a gente chega eventualmente numa coisa assim, por exemplo, essa integral, isso aqui no fim dava uma integral igual a zero. Então, se o integrando é contínuo, e essa integral é zero para todo b, então a gente pode concluir que esse cara é igual a zero. Mesma coisa aqui, né? Quer dizer, se a gente tiver que a massa se conserva em qualquer circunstância, quer dizer, qualquer b que eu pegue, eu vou ter conservação da massa. Se a gente supõe que pode derivar dentro do sinal de integral, a gente chega nessa integral igual a zero. E se agora a gente supõe que esse integrando é contínuo, então, na verdade, por exemplo, fazendo S igual a T, a gente vai ter que essa integral sobre B é igual a zero para qualquer B. Então, é o truque que a gente aprende, cálculo 1, né? Você tem uma função e você sabe que a integral dela é uma função contínua, você sabe que a integral dela é nula em qualquer intervalo AB. Então, vamos provar que no ponto x0, f se anula. Digamos que f não se anule. Vou desenhar positivo para ficar mais fácil. Então, f de x0 é diferente de zero. Então, a gente consegue, dando um epsilon, digamos, igual a metade desse valor, consegue aqui um intervalo em torno de x0, tal que nesse intervalo a função está acima de um certo valor. E aí a integral nesse intervalo não vai ser zero. Então, mesma coisa seria aqui, bolinha, onde se vê intervalo, bolinha, mesma história. Então, todas essas passagens de resultados dentro de sinal de integral para resultados fora de sinal de integral estão supondo integrandos contínuos. Isso eu acho importante ter isso em mente, porque depois você vai para resolver equações a derivadas parciais, e aí você começa com a equação. Começa com a equação e tal, e aí você fica brigando para que essa solução aqui, realmente seja de classe, aqui envolve primeira derivada, então tudo tem que ser de classe C1 e tal, mas, e algumas soluções não são exatamente assim, mas talvez seria dizer, bom, quando você obtém uma solução que não satisfaz a isso exatamente, mas satisfaz a isso, fisicamente ela é boa.
Não tem por que ficar reclamando. Às vezes a gente briga, fica lá porque a solução tem que ser de classe C2, não sei o quê, mas é mais talvez um capricho matemático do que uma necessidade real. Bom, então a equação da continuidade nos dá a conservação da massa. Bom, tem uma coisa que está associada à conservação do volume, né, que está clara aqui, né? O volume, se você olhar para o volume no tempo t vai ser integral sobre φst de b de 1, que é integral sobre b do jacobiano de φst de x dx. Então, se você chamar isso aqui de volume no tempo t, a derivada do volume vai ser dada por isso aqui, né? V' de t é igual a integral sobre b da divergência de v em t φst de x jacobiano de φst de x dx, que é a integral... Oi? Tá certo. Vou botar um Vzão aqui para não ficar igual a velocidade. Divergência de V de S de Tx então, divergência zero, volume zero. E vice-versa, se for C1. Hã? Quê? Volume não, volume zero não. Volume se conserva. Então, conservação de volume a gente costuma, nesse caso, dizer o fluxo é incompressível, ou dizer que o fluido é incompressível, né? A divergência de V igual a zero. Então, é uma hipótese habitual, parece que, assim, fisicamente, sei lá, se você trabalhar com água e tal, é razoável supor que aquilo é incompressível. Quer dizer, água, temperaturas, todas essas coisas são pálidas simplificações do que a gente possa chamar de realidade. Bom, então, se a gente tiver conservação de volume, a conservação da massa corresponde a uma coisa que a gente pode notar assim. Eu não falei isso, mas tem uma derivada que começa a aparecer aqui, que é o seguinte: olha, toda vez que a gente deriva, toda vez que a gente tem uma função f de r vezes R3 em algum lugar, a gente pode ficar parado no ponto x e olhar o tempo variar e derivar em relação a t. Mas a gente pode ir andando junto com a partícula e ver como é que a f está variando. Então, você pode olhar para f de t φst de x. E aí, derivar isso em relação a t. Isso vai dar a derivada de f em relação a t em t φs tx mais vamos dizer,
se eu chamo de gradiente de f. Bom, vamos botar assim, a derivada de f em relação a x em t φ st de x, aplicado na derivada desse daqui, que é v de t φ st de x. Isso por exemplo, se você fizer S igual a T, para simplificar aqui, isso vai dar, vamos dizer, oi? Esse teu x aí é x1, x2, x3. Se x está em R3. Tá? Eu hesitei em escrever gradiente aqui pelo seguinte, é porque essa F não precisa tomar valores só em R, podia tomar valores em R3 ou em qualquer outro lugar, né? Então, eu botei a derivada de F em relação a x. Mas, quer dizer, no fundo, você tem o quê? A derivada de f em relação a t em t y, mais a derivada de f em relação a y em ty, aplicado em v de ty. Isso aí é que a gente chama de a derivada substantiva. Tá? Então, isso aqui é df dt em ty, é chamada de derivada substantiva. Aparece também como derivada material. E ontem eu fui conversar com um colega da metalurgia e materiais, e ele me mostrou um livro que ele escreveu e que aparece lá a derivada substancial. Então, em inglês, acho que usa material derivative. Então, repara, se você tiver conservação da massa e conservação de volume, você tem isso aqui igual a zero, porque essa divergência é zero. Quer dizer, conservação de massa e volume, então a gente vai ter dρ dt mais gradiente de ρ escalar v igual a zero. Ou seja, dρ dt igual a zero. No fundo, né, todas essas derivadas que a gente está fazendo são derivadas substantivas, né, porque a gente está acompanhando o fluxo. Acho que, deixa eu ver, não sei se eu pulei alguma coisa de relevante. Bom, o que a gente pode fazer, deduzir equações do movimento aqui, seria pegar o bicho, aqui, né, pegar esse cara, agora olhar a quantidade de movimento dele, integrar massa vezes velocidade, e a derivada dessa quantidade de movimento tem que ser a resultante das forças externas. Então, a gente pode pensar assim, π de t vai ser igual a integral sobre φ st de b, de ρ de t y, v de ty, dy. Isso é uma integral vetorial, né? E aí, a gente deve ter π' de t igual a somatório das forças externas. As forças, né? Vou botar externas, vou botar só. Forças. Tipicamente, numa situação como essa, a gente considera dois tipos de força. Uma é resultado das coisas que acontecem aqui dentro. Talvez para nós seja o mais simples. Qual é a situação mais simples? Esse cara está se movendo e está sob a ação da gravidade. Então, tem um tipo, vamos dizer, F1,
vamos assim, simplificando assim, a gente pode botar assim, um F1 de t mais alguma coisa. F1 de t seria igual a integral sobre φst de b. Vamos fazer assim, ρ de ty, a de ty, dy, onde a aqui seria alguma aceleração. Tá? É claro que não tá excluído aqui, sei lá, você ter esse negócio aqui, imagina, só matemática, essa ideia maluca, mas sei lá, esse bicho aqui podia ser ferro em estado líquido, né, e ter um campo magnético que de alguma maneira atuasse sobre isso. Qualquer maluquice desse tipo, quer dizer, você poderia ter um campo de forças aqui que não fosse só a gravidade. Forças atuando aqui sobre essas partículas que você integra de alguma maneira. Né? Então, a maneira mais... O que a gente tem em mente aqui, na verdade, é isso, né? Densidade de massa, aceleração da gravidade, integra. E tem uma outra componente importante, que é a força exercida pelo resto do fluido sobre esse bicho aqui, que é uma força que acontece no bordo. Vamos fazer uma hipótese simplificadora, né, que é a seguinte: tem uma pressão que é normal ao bordo, né? Então, em cada ponto aqui, você tem o vetor normal, tem uma função escalar pressão, e aqui você tem, então, uma força que é a pressão vezes a normal, vezes o ds, que é o elemento de superfície, e que você integra, e aí você tem uma força F2 de t, onde F2 de t vai ser igual a integral sobre o bordo de φst de b. Vou botar um menos, porque a pressão vai ser suposta positiva. P de t, y, n, vou botar aqui n de y, ds. Esse n é vetor, e aqui é integral escalar. Então, aqui não é o produto escalar de um campo pelo vetor normal. É simplesmente um escalar vezes o vetor normal, que dá esse cara aqui, que multiplicado por ds dá a forcinha que você tem no elemento ds da superfície. Integrando tudo, você tem a força total. E em situações mais complicadas, a gente não pode supor que a força é exatamente na direção normal. Não vou considerar esse caso. Tem umas coisas bonitinhas aqui, até uma... Você poderia admitir uma certa simetria no objeto, de forma que não fosse mais se cancelasse. Mas aqui eu não estou admitindo nenhuma simetria no objeto, eu estou admitindo que não tem nenhuma força, a força não tem componente tangencial. A rigor... Só tem a componente normal, então não tem viscosidade. Seria... A viscosidade, quer dizer, a viscosidade vai entrar quando você tiver uma componente que não é normal. Não sei se fisicamente faria sentido você pensar não ter viscosidade. Se você não tiver viscosidade e tiver componente normal, o negócio desliza, né? Você ouviu falar isso, só tem componente normal, então não tem viscosidade. Mas nenhum livro tem viscosidade, dois pontos. Na verdade, a questão é a seguinte: havendo componente que não é normal, você pode se preocupar com o roçamento
vamos dizer, dessa parede com a outra parede. E aí pensar em alguma coisa, tipo atrito, viscosidade, sei lá, coisas assim. Mas façamos essa hipótese assim. Bom, tá bonitinho aqui o seguinte, né? Isso aqui a gente deriva, né? Aqui o pilinha de T, digamos, se a gente olhar para cá, né? Quer dizer, o π de T é isso daqui, né? Então isso aqui é integral sobre B de ρ de T φ st de x, V de T φ st de x, jacobiano de φ st de x dx, e aí a gente pode derivar esse negócio, que deve dar um monstro, né? Aqui são 3 coisas, mas a gente pode derivar isso aqui. Vamos ver o que isso vai dar. Ver se a gente consegue fazer de cabeça, assim, né? Isso aqui vai dar dρ dt mais gradiente de ρ escalar v, tudo isso aqui, v jacobiano de... Isso aqui calculado no cara aqui, né? Φ st mais ρ, agora dv dt mais... Isso, às vezes a gente usa a notação gradiente de V aqui para derivada de V em relação a variável. Normalmente a gente pensa gradiente é um vetor. Aqui o V já é vetor, o gradiente de V seria a matriz jacobiana de V, né? Vou usar a notação dv dx mesmo. Dv dx aplicado em V. Jacobiano φ st e mais ρv, divergência de V. Aí todo mundo está multiplicando jacobiano, então a gente pode voltar para cá. Quer dizer, isso aqui é igual a integral sobre φ st de B, tiro o jacobiano aqui, tiro o jacobiano aqui, tiro o jacobiano aqui. E isso daqui a gente pode igualar a isso mais esse daqui. Agora, esse aqui, em vez de ser uma integral volumétrica, é uma integral de superfície. Então, de alguma maneira, a gente não tem aqui o fluxo de um campo. Então, tem que inventar alguma coisa para usar o teorema da divergência aqui. Observa que isso daqui é igual a integral sobre o bordo de φ st de B. Isso aqui são 3 componentes. Se eu escrever N como N1, N2, N3, isso daqui é o seguinte, ó, é menos P00 escalar N ds é 1 mais integral de menos 0P0 escalar N ds é 2 e mais de 00P escalar N ds é 3. Eu estou escrevendo a mesma coisa diferente, né? Porque isso aqui, ó, da P1, N1 é 1, da PN1 é 1, mais PN2 é 2, mais PN3 é 3. Então, da PN... Mas esse N vezes E1 é um
Não, isso aqui é um produto interno. Então, isso aqui, na verdade, ó, isso aqui é menos P N1 é 1 integral disso aqui. Mais esse daqui vai dar menos P N2 é 2. E o outro ali vai dar menos P N3 é 3. Só que N1 é 1, mais N2 é 2, mais N3 é 3, é exatamente N. Então, isso é P vezes N. Você chamou de N de Y? É porque eu tenho um ponto Y na superfície, né? Quer dizer, aqui o N varia com o ponto Y da superfície, só isso. Tá? Entendeu? Esse pequeno macete aqui, porque o que acontece? Essa integral aqui que está me dando... Hã? O N é a norma? Não, o N é o vetor. Esse N... É escalar, né? Não, N é igual a N1, N2, N3, que é igual também a N1 é 1, mais N2 é 2, mais N3 é 3. Então, eu peguei esse N que estava aqui e escrevi como N1 é 1, mais N2 é 2, mais N3 é 3, aí eu tinha isso. Aí eu olhei para isso e disse, mas isso aqui eu posso escrever assim. Esse daqui eu posso escrever assim e esse daqui eu posso escrever assim. Então, eu agora inventei de escrever essa integral vetorial que estava aqui como soma de 3 integrais e cada uma delas é o fluxo de um certo campo de vetores através do bordo desse negócio. Agora eu posso aplicar o teorema da divergência, porque aqui eu tenho o fluxo desse campo de vetores aqui através do bordo da superfície. A ideia aqui, na verdade, né, eu estou extrapolando aqui, né, estou dizendo o seguinte, que existe no fluido aqui, em cada ponto do fluido, um escalar P. Né, quer dizer, se eu pego aqui o ponto X e o tempo T, eu tenho aqui um escalar P de Tx, que é a pressão nesse ponto. A pressão, eu não quero entrar na discussão tensorial agora, mas, no fundo, botar a pressão como um escalar é esconder o tensor que dá a força. A pressão é um escalar, mas, na verdade, ele está ali para dizer o quê? Se eu botar aqui considerar uma parede aqui, então tem uma força sobre essa parede que é em cada ponto, em cada elemento de área, menos a pressão vezes o vetor ds, elemento de área. Então, a força, o dF, né, você pega aqui o ponto, aí você bota uma paredinha aqui, o dF que você tem aqui nesse elemento de área é menos P ds. Então, aqui é isso, né? É o menos P NDS, esse aqui é o ds vetor. Então, esse escalar pressão aqui, ele esconde muita coisa. Hã? Ele está escondendo o seguinte, vou falar um pouquinho só. Assim, a ideia seria a seguinte, você tem aqui no fluido, no determinado ponto, você tem aqui um elemento de superfície ds. Esse ds, ele é, vamos dizer, de maneira parametrizada, vamos dizer, ele é dado por um par de vetores aqui, sei lá, você tem uma parametrização, e aqui você tem, sei lá, du, sei lá, eu vou botar epsilon, du epsilon 1, du1 epsilon 1, du2
epsilon 2. Então, são vetores infinitesimais aqui, dando o elemento de superfície. Então, sobre esse elemento de superfície, atua uma força que vai ser alguma coisa, vai ser uma coisa bilinear alternada, como se fosse uma forma bilinear alternada, chamar assim de A, né, que vai atuar, depende aqui do ponto X, A do ponto X do du epsilon 1, du epsilon 2. Mas, de certa forma, é como se fosse uma forma bilinear alternada nesses dois caras, só que produz um vetor. Isso aqui seria o dF, quer dizer, é a forcinha que atua aqui. Ela depende do x e desses vetores que estão dizendo como está colocada a superfície. Quer dizer, o resto do fluido exerce sobre esse pedacinho de superfície uma força. Se tiver assim, é outra. Oi? Esse DF em linguagem de forma tinha que dizer o quê? Não, aqui eu não estou pensando DF em linguagem de formas, eu estou pensando, na verdade, a gente pode provar, esse é um teorema do Cauchy, a gente pode provar o seguinte, que isso daqui tem uma coisa, um A de x que você aplica em du epsilon 1, du epsilon 2. E isso daqui, na verdade, é como se fossem três formas bilineares alternadas, uma para cá, porque isso aqui é um vetor, o resultado disso daqui é um vetor. Na verdade, você vai ter mais, né? Você vai ter A de x, epsilon 1, epsilon 2, du, dv. Tá? Isso pela linearidade. Mas, então, isso aqui é um vetor que é obtido como cada uma das coordenadas dele é uma forma bilinear alternada em epsilon 1, epsilon 2. Então, é como dizer assim, bom, aqui no ponto x tem uma forma bilinear alternada. Tem três formas bilineares alternadas, ou juntando as três, um tensor, né, que cada vez que você bota a superfície, o elemento de superfície ele é dado por dois vetorizinhos. Então, esse tensor age sobre esses dois vetorizinhos e produz um vetor força. Hã? Funciona, claro, porque como aqui a gente está em R3, cada forma, isso funciona assim, né? Esse A seria como uma matriz, três coordenadas, né? É como se cada linha dessa matriz fosse dar uma forma bilinear alternada. Que você pode olhar como um vetor que você multiplica vetorialmente. Você multiplica escalarmente pelo produto vetorial desses dois para dar um número. Porque no caso de R3, toda forma bilinear alternada é dada dessa maneira, né? Você pega um vetor, atua sobre dois vetores, como pega o produto vetorial dos dois, faz o produto escalar pelo F. Então, como se fossem aqui três, como se você tivesse aqui três campos de vetores, um para cada direção principal, e aí cada um deles seria uma forma bilinear alternada, dando a componente da força naquela direção. Mas a ideia, acho que a ideia física relevante aqui é que você pega um elemento de superfície, no ponto X, você muda a orientação dele, muda a força. Mas interpreta sempre assim, você tem um elemento de área e você tem a força que o resto do fluido exerce sobre aquele elemento de área. A hipótese que a gente está fazendo é que essa força o resultado dela é normal ao elemento de área. E é obtido simplesmente pela multiplicação por um escalar. Quer dizer, na verdade, como se esse cara aqui fosse diagonal. Né? Mas, em princípio, não precisaria ser assim. Quer dizer, cada vez que você colocou o elemento de superfície ali, o resto do fluido exerce uma força que não precisa ser perpendicular, podia ser outra coisa.
Então, colocar a pressão e dizer, bom, em cada elemento aqui, o fluido exerce uma força normal à superfície, que vamos dizer, é dada pela pressão vezes a área do elemento de superfície, esconde um pouco essa história toda. Por isso que eu estava pensando, porque o normal é você pensar que vai ser um escalar, do P com um N. Que aí seria tipo o quanto do P foi parar nesses dois vetores que você escolheu. No normal, os dois vetores que você escolheu. Não, mas a pressão, quando a gente pensa pressão, pensa escalar, né? Pressão Não, estou dizendo produto escalar. Ah, sim, que tivesse aqui um produto. Não seria um produto escalar, porque o resultado disso tem que ser vetorial. Também não seria um produto vetorial. Na verdade, seriam 3 produtos escalares. Em vez do P aqui. Tem um P para cada. E na verdade não precisariam ser 3. Aqui, na verdade, são 3. É como se você pensasse assim, ó, aqui você faria a matriz multiplicada pelo N. Só que ali, na verdade, a matriz é diagonal, menos P, menos P, menos P. Quando você multiplica por N, dá menos P vezes N. Bom, mas voltando à nossa história. Então, aqui a gente está com essa hipótese bem simplificadora de que a força em cada elemento de superfície é um escalar. Quer dizer, menos o escalar P vezes o normal unitário, então, na verdade, é uma força perpendicular à superfície e proporcional ao elemento de superfície. Quer dizer, proporcional à pressão é o elemento de superfície. Aí a brincadeira que eu fiz foi transformar essa coisa daqui, que são 3 integrais, né, porque você pode escrever assim, né, escrever o P como N1 é 1, mais N2 é 2, mais N3 é 3, e separar em 3 integrais. Então, essa integral aqui é isso daqui, ds, ds, ds. Cada uma é um vetor. Agora você bota o vetor E1 do lado de fora, bota o vetor E2 do lado de fora, bota o vetor E3 do lado de fora. Então, botei do lado de fora das 3 integrais. E agora você diz, bom, Pn1 é P00 escalar n. Pn2 é 0P0 escalar n. E Pn3 é 00P escalar n. Então, agora eu fabriquei 3 campos de vetores. E aí, é importante aqui ter essa noção de que o P está definido em todos os pontos do fluido. Então, tem esse campo de vetores P00, tem o campo de vetores 0P0 e o campo de vetores 00P. Eu criei, mas eles existem e eu posso aplicar o teorema da divergência a cada um deles. Isso aqui vai dar, pelo teorema da divergência, a integral sobre φST de B, da divergência desse cara. Assim, estou o bordo aqui. Divergência desse cara é a derivada de P em relação a x1. Então, aqui a gente vai ter dp menos dp dx1 vezes E1. Aqui a gente vai ter menos dp dx2 vezes E2, e no outro a gente vai ter menos dp dx3 vezes E3. Tudo isso está sendo integrado, a integral volumétrica aqui. Mas isso também é um outro nome para menos o gradiente de P. Quer dizer, isso aqui é igual à integral. P aqui é uma letra horrível porque confunde com o Rho. Né? Então, a gente tem esse daqui, aquele ali. Bom, então, moral da história, a gente tem que igualar isso com a soma desses dois.
eventualmente, menos o gradiente de P. Podemos botar aqui assim. De repente a gente pode ver o que tem aqui, né? Aqui é a derivada substantiva de ρ vezes V, mais ρ vezes a derivada substantiva de V, mais ρV, divergência de V. Quer dizer, aqui a gente pode dizer que isso dá dρ dt V mais ρ dV dt mais ρV divergência de V é igual a ρA menos o gradiente de P. Isso aqui, aliás, deve ser verdade, né? Isso aqui deve ser d V dt. Agora, se a gente fizer a hipótese que a divergência de V é zero, se a gente fizer a hipótese do fluxo incompressível, agora vamos supor fluxo incompressível. Então, divergência de V é zero. Esse cara daqui desaparece. Mas aí, quando a divergência de V é zero, a derivada substantiva de ρ vai ser zero por causa da equação da continuidade. Então, isso aqui também vai sumir. Então, a gente vai ter divergência de V igual a zero, né? Quer dizer, com a equação, na verdade não é só divergência de V que dá zero, com a equação da continuidade, né, a gente ainda vai ter dρ dt igual a zero. E aí isso são as equações de Euler, né? Que provar em R3 coisas tipo existência e unicidade para todo o tempo desse negócio aqui ainda é problema em aberto. Mas sobre essas questões de mecânica dos fluidos, essas equações, vocês vão procurar meus colegas, Dr. Fábio Ramos e professor Ricardo Rosa, que constituem a dupla caipira Rosa e Ramos. Eles manjam disso bastante. Bom, então aqui, procurar Rosa e Ramos. Bom, isso aqui, na verdade, quer dizer, essa história aqui foi pegar... Na verdade, a gente fez o quê de hipótese aqui? Fez uma hipótese física, que resultou na equação da continuidade. Pode até dizer que a equação da continuidade é a hipótese física. E outra, que foi esse balanço de forças aqui. Observa que o que deu origem à equação de continuidade foi, de novo, uma ideia de equação de balanço, né? Quer dizer, a gente mediu a massa lá dentro, aí disse, bom, a variação da massa aqui dentro tem que ser igual ao fluxo de massa através do bordo. Então, de novo, fizemos contabilidade.
Exatamente como tinha feito no caso da equação do calor. Isso reaparece depois em, sei lá, no estudo das equações de Maxwell, sei lá, né, eletromagnetismo. Então, na verdade, a gente pegou, fez algumas hipóteses físicas e saiu aplicando o teorema da divergência, derivadas e tal, para ver como se deduz. Então, a moral da história é só essa, a simples formulação das equações que regem, é um pouco pretensioso, mas que, vamos dizer, sob certas hipóteses simplificadoras, regem fenômenos tipo propagação de calor ou movimento de fluidos, exige, né, a gente usar o teorema da divergência. Então, na verdade, a gente não estuda o teorema da divergência para quando você quer calcular uma integral de superfície, aí você reduz a uma integral volumétrica, não, é para formular essas equações. O que é o rotacional? Por que esse nome, rotacional? Bom, tem uma espécie de experimento impossível que a gente pode fazer, que seria o seguinte, você tem aqui um campo de vetores F, pensa esse campo como campo de velocidades, F de R3 em R3, campo de velocidades. Aí pega um ponto X e pega uma rodinha, um círculozinho mesmo de raio epsilon. Epsilon é para ele depois tender a zero, claro. E coloca essa rodinha num certo plano. Então, de alguma maneira você consegue, sei lá, está dentro d'água, como se você botasse um moinho lá, de alguma maneira, conseguisse segurar ele sem interferir no resto. Então, a rodinha só pode rodar num certo plano. E aí, a ideia é que, bom, em cada ponto, você tem aqui, cada ponto X, você tem o F de X, aqui tem o F, então, da maneira como você está segurando, como o cara só pode rodar, o que vai sobrar é a componente tangencial de F. Tá? Ele queria puxar para lá, mas só consegue rodar na direção tangencial. Então você tem, você pode pensar assim, em cada ponto aqui, o campo está querendo fazer a roda rodar com uma certa velocidade angular. Então a velocidade angular, então a ideia é a seguinte, vamos pegar a velocidade angular. Então aqui, estou hesitando em parametrizar esses caras, mas, sei lá, vamos fazer assim, né? Quer dizer, isso aqui, os pontos aqui seriam o seguinte, você tem, vou trocar o epsilon por R, e vou pensar assim, aqui a gente tem um par de vetores unitários e ortogonais, epsilon 1, epsilon 2. Então, os pontos dessa curva, essa curva seria parametrizada assim, C de 0, 2π em R3, que a cada t vai me associar x mais cosseno t epsilon 1 mais seno t epsilon 2. E aí, a R, desculpa, R aqui, vou reescrever, x mais R cosseno t epsilon 1 mais seno t epsilon 2. Então, o C ponto de t vai ser igual a R
multiplica menos seno t ε1 mais cosseno t ε2. E aí, em cada ponto daqui, vamos dizer, a velocidade angular seria f de c de t, escalar, vamos dizer, o C1 sobre R, C ponto de t. Isso aqui é a projeção da velocidade. Quando eu divido por R, eu pego o unitário tangente, né? Então, esse produto escalar dá a componente tangencial da velocidade. E agora, se eu dividir isso aqui por R, 1 sobre R, isso daria a velocidade angular que o cara quer colocar nesse ponto. E aí a gente pode fazer a média, a velocidade angular média. Então, a velocidade angular média, a gente faria a integral sobre C, vamos chamar esse C índice R aqui, C índice R, né? Isso aqui, a gente tem que multiplicar pelo elemento de comprimento aqui, né, que é R dt, legal, e dividir por 2πr, né? Aliás, acho que tem R demais aqui, né? Integral de 0 a 2π, tá certo? Acho que está certo, né? Bom, isso daqui bom, esse R aqui a gente pode cortar com esse R aqui, né? Então, isso aqui vai nos dar 1 sobre 2πr2, integral de 0 a 2π, de f de cr de t, escalar cr ponto de t, dt. Tá? Recapitulando, isso foi o resultado de pegar em cada ponto o vetor f, fazer a projeção tangencial, olhar qual seria, então, a velocidade angular correspondente a essa velocidade tangencial aqui, dividir essa velocidade tangencial por r, e aí fazer a média. Então, eu integro sobre o círculozinho e divido pelo comprimento do círculo. Integrar sobre o círculo foi fazer o t variar de 0 a 2π, só que o ds era r dt. Então, no fim das contas, deu isso, mas isso é uma integral de linha, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 2πr2, a integral sobre cr do campo f. E aqui a gente pode aplicar o teorema de Kelvin. Quer dizer, a integral do cara sobre o bordo, né? O CR é o bordo desse disco aqui de raio R. Então, é igual ao fluxo do rotacional de F através do disco. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2π R2, a integral sobre o disco de raio R de F ds. Ou, escrevendo assim, né, F escalar ε1 vetorial ε2 ds. Já que o vetor normal, aqui, é ε1, ε2, ponto vetorial. Tá? Agora, aqui também, agora a gente pode fazer R tender a zero e observar que o πr2 é a área desse cara. Então, eu estou integrando rotacional de F, desculpa. Rotacional de F. Esse aqui é o N, né? Então, isso aqui tende, quando o R tender a zero, eu estou integrando esse bicho nessa região, a região está fechando no centro, estou dividindo pela área da região, então vai dar 1/2 do rotacional de F em x
escalar ε1 vezes ε2. O N não seria esse epsilon 1 vetorial epsilon 2 sobre a norma dele? Não, mas eles são unitários, o ε1 e o ε2 eu tomei unitários. Né? Eu botei R aqui. Tá? Então, o que a gente tem, né, é que a velocidade angular média com que esse negócio roda tende no limite, quer dizer, se você fechar a rodinha aqui no ponto, para metade da componente normal do rotacional. Você pega o rotacional, projeta na direção normal ao plano da rodinha, e a rodinha gira com a velocidade angular, que é a metade disso. Tá? É claro que isso pode ser visto também, também você pode dizer, bom, isso aqui é escalar epsilon. Então, isso, na verdade, aqui é a derivada exterior da forma aplicada nos vetores ε1 e ε2. Ou você pode também pensar assim, né? Você tem o campo F. F é igual a F1, F2, F3. Aí você tem F'. F', pensa na matriz jacobiana. D-ROM F1, D-ROM X1, D-ROM F1, D-ROM X2, D-ROM F1, D-ROM X3, D-ROM F2, D-ROM X1, D-ROM F2, D-ROM X2, D-ROM F3, D-ROM X3, D-ROM F2, D-ROM X3, D-ROM F3, D-ROM X1, D-ROM F3, D-ROM X2, D-ROM F3, D-ROM X3, jeito isso aqui, né? Isso aqui é a matriz, vamos dizer, a matriz A. Sempre você pode escrever A como A mais A transposta sobre 2 mais A menos A transposta sobre 2. Essa matriz aqui é simétrica. E essa matriz aqui é antissimétrica. Essa matriz antissimétrica daqui é essencialmente a rotacional. É o que apareceu na hora que a gente deduziu o teorema de Kelvin, na verdade o que apareceu foi A menos A transposta, sem o sobre 2. Então, e a parte, uma matriz antissimétrica é uma matriz que tem cara de rotação. E aqui você tem a matriz simétrica e o traço dela é a divergência. De certa forma, você pode pensar assim, né, que o campo F vou falar isso meio rapidamente, assim, né? Você tem o campo F, aí você vai olhar para F de x. Perto de x0, isso vai ser F de x0 mais a F' de x0, x menos x0, e mais uma coisa pequena aqui. Então, é como se você dissesse, bom, isso aqui você escreve assim, é F de x0, que é um campo constante, mais, isso daqui é A mais A transposta sobre 2, aplicado em x menos x0, mais A menos A transposta sobre 2, aplicado em x menos x0, e mais uma besteirinha aqui. Então, esse campo daqui, se você faz o fluxo associado a esse campo constante, isso é só uma translação. As coisas andam em linha reta, movimento retilíneo uniforme. O fluxo associado a isso daqui tem uma rotação.
e o fluxo, e esse daqui tem um fluxo que é essencialmente uma expansão. Aqui esse operador é simétrico, você diagonaliza, então você tem um operador diagonal, você expande vamos dizer, com uma certa taxa numa direção, com outra noutra e com outra noutra. Então, esse coeficiente de expansão é dado pelo traço dessa matriz. E esse daqui tem a parte de rotação. Tem um detalhezinho assim, né? É que tanto esse como esse são diagonalizáveis. Só que, se eles não comutam, você não tem uma base que diagonaliza os dois ao mesmo tempo. Então fica uma coisa meio... vamos dizer, a base que é boa aqui não é a base que é boa aqui, em princípio, a menos que A comute com a transposta. Mas dá uma ideia assim, do que acontece. Bom, acho que podia começar a falar de... Oi? Porque assim, você tem que ir até de dois carros por grupo. Não é que... Mas isso tem que fazer contínua, deve implicar que A tem que comutar com a transposta. Essencialmente para eles comutarem, A tem que comutar com a transposta. Quer dizer, tem que ser o operador normal. Tá. No fundo, isso, né, o operador normal, e você decompõe. Conta uma condiçãozinha para diagonalizar simultaneamente, que tipo, um tinha que ser positivo e o outro alguma outra coisa, que também dá para fazer. Não estou lembrando. Também não estou. Bom, então, com relação à ideia de mecânica dos fluidos, vou deixar por aí. Né? Talvez falar um pouco em sistemas hamiltonianos. Falar alguma coisa de sistemas hamiltonianos. Não sei se teremos tempo. Que horas são? 12h20. Vamos ver. Falar um pouco de sistemas hamiltonianos. Eu vou fazer uma coisa assim, vergonhosa. Né? Vai ser o seguinte, sistemas hamiltonianos, mas na verdade, assim, uma dimensão espacial. Porque, tipicamente, você tem uma equação, quando você tem uma equação de segunda ordem, né, x dois pontos igual a alguma coisa, você faz x ponto igual a v, e aí você tem x em Rn, v em Rn, então você está em R2n, mais o tempo 2n mais 1. Então, para esse 2n mais 1 dar 3, o n vai ter que ser 1. Tá? Mas dá para ver alguma coisa. Mas, na verdade, a coisa mais vergonhosa que eu vou fazer é fazer uma passagem, tomar um atalho nojento da formulação newtoniana para hamiltoniana sem passar pela lagrangiana, que é uma coisa desonesta, mas vou fazer para fingir que é rápido. Tá? Imagina assim que a gente tem uma situação, então, x, vamos começar assim, x de R, em princípio poderia ser em Rn, né? Rn tipicamente é R3n, você tem um sistema de n partículas, cada uma com 3 coordenadas, então você está em R3n. Mas aqui, na verdade, vai ser uma partícula se movendo em linha reta, então n vai ser igual a 1. Mas aí você tem uma função v de Rn em R, que é o potencial. Você tem a massa, né? Então você tem mx dois pontos igual a menos gradiente de v em x. Uma situação padrão assim. Bom, acho que eu vou trocar esse v por u. Aí a gente pode fazer o quê? Bom, a gente pode fazer x ponto igual a y, né? E aí dizer que, aliás, a gente, digamos, x ponto igual a y, ou até mx ponto
igual a y, e fazer y ponto, agora é mx 2 pontos, igual a menos gradiente de v em x. Isso daqui remete a energia, assim, né, que você faz. Se você criar uma função, vamos chamar assim, vou chamar de E de x, y. A gente pode botar aqui 1 sobre 2m y2 mais v de x. Ter presente o que é isso? Y ao quadrado é o quadrado da massa vezes o quadrado da velocidade. Então, 1 meio de mv2, você divide por m, você tem mv2. Então, isso aqui é 1 meio de mx ponto ao quadrado. Então, isso aqui é energia cinética e esse daqui é energia potencial. Esse seria... O interessante aqui é que se você derivar esse negócio em relação a y, se você derivar isso em relação a y, você tem 1 sobre m y. Isso é o x ponto. E se você derivar em relação a x, quer dizer, isso aqui está dando uma coisa assim, né? X ponto é o quê? 1 sobre my. Se você derivar isso em relação a y, dá my. Então, isso aqui é a derivada de E em relação a y. E y ponto, se você derivar E em relação a x, dá gradiente de v. Então, é menos dE dx. Então, você pode dizer, bom, eu tenho aqui essa função e as equações que regem o meu sistema satisfazem assim, eu tenho x e y, tenho x e y, e a derivada de x, a velocidade de x ponto é a derivada de E em relação a y, e o y ponto é menos dE dx. Isso é para dar uma leve ideia falsa do que é um sistema newtoniano. Seria uma situação assim, você tem uma função h, e aí você tem, vamos dizer, h, geralmente a gente usa as variáveis p, q, eventualmente depende do tempo, esse caso aqui não depende do tempo. E aí você tem, p é a ideia é que p seria a quantidade de movimento, q seria a posição. Então você teria q ponto igual a dh dp e p ponto igual a menos dh dq. Quando você tem um sistema assim, você tem uma função h e p e q vão ser funções que vão satisfazer isso, você diz que você tem um sistema newtoniano. A maneira de chegar à ideia de sistema newtoniano não é essa, mas isso aqui é para você ter uma ideia, assim, pensando, bom, me oriento nessa história pensando assim, Q é a posição, P é a quantidade de movimento e o H seria a energia total. Porque tipicamente, ó, se você fizer nessa situação aqui, se o H não depender de T, se você fizer agora, se você derivar em relação a T, H de P de T, Q de T, T, isso vai dar dH dP, P ponto, mais dH dQ, Q ponto, mais dH dt.
Se não depender, se esse daqui for zero, quer dizer, se H não depender de T, H independente de T, aí P ponto é menos DH dQ. Q ponto é DH dP. Quando você soma, dá zero. Então, esse H se conserva. Tá? Bom, mas, assim, isso aqui dá vamos dizer, em matemática tem uma sub-área em matemática, que é a geometria simplética. Então, os especialistas são a dupla caipira Leone e Leonardo. Tá, então, procurem os caras para saber mais coisas sobre isso. Eu vou fazer uma pequena historinha usando as coisas que a gente tem. Tá? Que seria, então, trabalhar nesse negócio aí. Então, para poder... Então, vamos pegar H de R vezes R vezes R em R3. Aqui vai ser P, Q, T, H de P, Q, T. Então, aqui você tem o fluxo, né? Você tem aqui. E vamos fazer assim, P, Q, T, e vamos supor, na verdade, nós vamos trabalhar com essas duas equações, e a gente pode trabalhar com T ponto igual a 1. R, desculpa. Que é. Então, aqui a gente pode pensar assim, ó, T ponto igual a 1, para o sistema ficar autônomo. Né? Tá, então, a gente tem agora, o cara que se move aqui é PQT, com P ponto assim, Q ponto assim, T ponto assim. Então, você tem um cara que está dado aqui, num determinado momento ele anda. E uma ideia que a gente pode considerar é mover, em vez de um ponto de cada vez, mover também uma região. E tem digamos que a gente pegue o seguinte, pega uma curva inteira aqui e move essa curva ao longo do tempo aqui. Então, esse cara daqui, né, é P ponto, Q ponto, T ponto. Isso daqui é igual a menos dρ H, dρ Q, dρ H, dρ P, 1. Esse campo aqui é tangente a essa superfície. Né? Então, o fluxo dele através desse campo é o campo de velocidades, a superfície está sendo construída assim, né? Você está andando na direção tangente ao campo. Então, o campo é sempre tangente à superfície aqui. Então, o fluxo dele através dessa superfície é zero. Agora, o interessante é o seguinte, vamos calcular o rotacional. Rotacional ou a divergência? A divergência desse cara. Vamos chamar esse campo. Então, vamos pensar assim,
Vamos olhar para esse campo e calcular a divergência de menos dρH, dρQ, dρH, dρP, 1. Bom, isso aqui, a primeira variável é P, então isso aqui vai dar menos dρ2H, dρP, dρQ, mais dρ2H, dρQ, dρP, mais zero. Isso aqui é zero. Então esse campo tem divergência nula. Tendo divergência nula, ele é um bom candidato a ser rotacional de alguém. Será que a gente adivinha que esse campo é rotacional de alguém? Vamos tentar escrever esse cara como produto, sei lá, é 1, é 2, é 3, dρ, dρP, dρ, dρQ, dρ, dρT. Vamos ver se dá essa coisa aqui. Bom, a gente vai precisar de um H aqui, né? Menos H aqui, né? Parece bom. Menos H aqui dá esse cara aqui e dá esse aqui também. Aí tem que desfazer dρT. Agora, aqui precisa, bom, alguma coisa que não dependa de T aqui, alguma coisa que não dependa de T aqui, também que não dependa... nessa terceira tem que dar 1 aqui, de repente P aqui, porque aí dá esse 1 aqui dá 0. Bom, já está bom, né? Se eu botar 0 aqui, acho que está bom, né? Tá bom, né? Então, menos dρH, dρQ, dρH, dρP1 é igual a rotacional de 0P menos H. Bom, então... Eu acho que a segunda vai dar sinal errado. Dá sinal errado? Não, está ao contrário. Está com menos, mas você está fazendo... Não, aqui, ó, Está certo. tá certo, aqui troca o sinal, né? Que é o 2, né? Então, olha só, se eu considerar essa superfície aqui assim, digamos aqui você tem a curva C0, aqui a curva C1, sei lá, no tempo t igual a 1, sei lá, uma coisa assim. Digamos que elas se orientem assim, aqui é a superfície S. Então, o bordo de S é igual a C1 menos C0. Então, eu posso dizer assim, né, a integral sobre o bordo de S desse campo zero P menos H é igual à integral sobre S do rotacional dele, que é menos dρH, dρQ, dρH, dρP, 1. Só que isso é zero, porque esse campo é tangente à superfície, então isso aqui é zero. Então, a integral sobre C1 de 0 P menos H é igual à integral sobre C0 de 0 P menos H. No caso aqui, a C, nesse desenho aqui, a curva não depende de t, quer dizer, a C0, a variável t é constante.
E aqui na C1 também a variável t é constante. Então, na verdade, nesse caso, a gente teria a integral sobre C1 de P de t, Q ponto de t dt, igual a integral sobre C0 de P de t, Q ponto de t dt. De maneira geral, você teria, você teria a integral sobre C de 0P menos H é igual à integral sobre C de P Q ponto menos H dt. Quer dizer, Q ponto dt menos H dt. Porque a rigor essa curva aqui, ela não precisaria estar toda num tempo. O que eu fiz? Eu peguei a curva no tempo 0, transportei até o tempo 1. Mas eu poderia ter uma curva aqui, que eu coloco, não importa o que isso significa, mas tá no meu espaço-tempo, ela anda, vai para um tempo futuro, volta para um tempo passado. Nesse caso aqui é interessante, não sei se vocês reconhecem isso aqui, mas isso é essa área, né? Certo? Então, na verdade, a gente se a gente projetar, porque isso aqui, na verdade, ó, você tem eu estou andando com essa curva ao longo do fluxo aqui, mas, na verdade, o tempo, eu estou só fatiando o tempo. Então, se eu olhar no plano, eu posso olhar a projeção e dizer assim, bom, essa curva andou pelo fluxo, se eu esquecer o tempo agora, pensar, eu tenho uma curva aqui no plano PQ, eu faço P ponto dado pela equação, Q ponto dado pela equação e T é o tempo. Então, na verdade, fazer o T ponto igual a 1 foi só considerar tempos diferentes aqui nesses planos. Então, eu posso, na verdade, pensar que essa curva andou aqui. Então, ela andou aqui, essa área se preservou. Então, quando você anda pelo fluxo do sistema newtoniano, isso nem dependeu do sistema ser autônomo. Quer dizer, aqui o H, esse H aqui, pode depender do tempo. Então, quando você tem o sistema newtoniano com dependência no tempo, você não tem mais a conservação da energia, digamos assim, mas você tem essa área se conservando. Mas poderia ter vamos dizer, uma interpretação assim meio probabilística, que seria dizer, bom, eu estou aqui, na verdade, eu ando com partículas. Então, digamos que aqui eu tenho esse ponto e eu tenho uma nuvem de posições iniciais, posições, velocidades iniciais. Isso é uma certa incerteza, a medida, essa área aqui é uma certa incerteza quanto à posição precisa. Aí esse negócio anda ao longo do tempo e essa área se mantém. Porque, repara, quando você tem um sistema de equações diferenciais ordinárias, você tem uma posição inicial, aí você anda. Se você tem um conjunto de posições iniciais, elas andam como se andassem pelo fluxo do campo de vetores, sei lá, na mecânica dos fluidos. O que é isso? Bom, se você tem um pequeno erro no dado inicial, você tem ali uma medida da região de incerteza. Dependendo do seu sistema, esse negócio pode aumentar ou diminuir. Então, quando a situação é feia, você comete um pequeno errinho no começo, esse negócio se propaga e fica grande. Quando é uma coisa dissipativa boazinha, você erra, mas o erro diminui. Aqui não, aqui você tem uma certa areazinha e essa área se conserva sempre. Aqui é uma situação em que a gente usou aqui o rotacional e tal, de uma maneira
menos canônica, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante pelo seguinte, é claro que esse caso R aqui, o tempo é R, mas P e Q deviam ser Rn. Então, esse tipo de coisa deveria ter alguma implicação no caso Rn. Então, aqui é uma pista para você pensar em termos de formas diferenciais em dimensão maior que 3, porque todos os nossos exemplos até agora são exemplos, né, propagação de calor num corpo, ele está em R3, mecânica dos fluidos está em R3. Quando a gente falar em eletricidade e magnetismo, isso também está se propagando em R3. Aqui você tem algo que esse R3 está forçado, esse R3 na verdade é um R6N mais 1, né, ou alguma coisa assim, pelo menos um 2N mais 1, ele é. Então tem aqui uma pista de situações em que formas diferenciais podiam aparecer. Na verdade, acho que é talvez a primeira situação fora de R3 que essa coisa aparece. Mas aí, beleza, você vai trocar essa área aí pela ação de uma forma fechada para ser generada. Mas aí as contas vão ficar mais complicadas. Sim. Tudo bem. É a vida. Vão ficar mais complicadas, realmente. Tá? Só estou aqui dando uma pista. Tá? Eu acho que o Humberto vai dar um curso de geometria simplética no período que vem. Não sei se mas então, fica aí, quem quiser olhar coisas assim. Bom, acho que por hoje podemos ficar aqui, né? Eu vou na próxima aula, acho que eu vou falar do lema de Volterra, que é não a condição, num caso meio especial, para você, tendo a divergência zero, você garantir que o campo é rotacional de alguém. E isso vai ser importante na hora que se trabalha com as equações de Maxwell para deduzir uma equação da onda, uma coisa assim. Eu espero que o Marcos Vinícius, alguém tem que convidar o Marcos Vinícius oficialmente para vir na quarta que vem. Pois é, acho que quarta que vem não vai poder. Ui. Bom, então não sei, mas vai servir para o eletromagnetismo. Então, hoje é isso.